Olá, a paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o professor Gustavo, sou membro e obreiro da Assembleia de Deus no Templo Central em Paranaguá, Paraná. E hoje quero compartilhar com vocês o conteúdo da lição 2, da lição dos jovens, da revista dos jovens, desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando essa revista aqui, que é editada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A revista desse trimestre fala sobre o livro de Josué, que conta a história desse grande homem de Deus. Então, como vocês podem ver aqui na capa, o título é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Na semana passada, a professora Fernanda já publicou um vídeo sobre a lição número 1, e dando continuidade, hoje eu vou falar sobre a lição número 2, a lição número 2 que fala sobre o chamado de um líder. E que tema importante para a gente tratar, para a gente conversar nesse vídeo, seja em qualquer período que você esteja assistindo. Eu espero que você seja muito edificado através do conteúdo dessa aula, assim como eu também fui edificado, estou sendo edificado através do estudo dessa lição. É muito conhecido o texto de Josué, o texto do dia, que é Josué 1:9, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é aquele: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, antes da gente falar sobre o livro de Josué, eu gostaria de apenas comentar com vocês o conteúdo do Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Josué é o 6º. Por óbvio, então, explicar o conteúdo dos primeiros 5 livros é importante porque antecede o contexto em que Josué irá desenvolver o seu ministério. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis conta a história da criação do mundo, vai contar a história de Abraão também, vai registrar a história de José do Egito. E Êxodo, que significa saída, já conta a história do povo crescido e nascido ali, que nasce no Egito, os descendentes da linhagem de Jacó, de Israel, depois que ele tem o nome mudado, e que também são os descendentes de José do Egito, os irmãos dele que vão até ali, quando a gente vai ver no finalzinho do livro de Gênesis ali, e daí vai começar o livro de Êxodo, sobre essa premissa da libertação do povo. Deus chama Moisés para libertar o povo da terra do Egito após muitos anos de escravidão. No livro de Êxodo nós vamos ver toda essa saga, digamos assim, do povo de Deus saindo do Egito. E o povo de Deus sai desse local. A gente vê também aquela passagem muito famosa de que Deus, através de Moisés, abre o Mar Vermelho para o seu povo passar a salvo. E daí ali o povo começa a caminhar pelo deserto em busca da terra prometida. Êxodo e Levítico vão demonstrar também ali as leis e os sacramentos que Deus deu ao povo. As leis cerimoniais, as festas que eles deveriam cumprir, as tradições que eles precisariam respeitar enquanto povo de Deus, enquanto povo consagrado, enquanto povo escolhido. O livro de Números tem esse nome porque ele tem recenseamentos durante ele, recenseamentos onde é feita a contagem do povo de Israel, aquele povo que saiu do Egito. E Deuteronômio é um livro também que vai falar sobre a lei de Deus, aí, os preceitos e as leis que o povo precisaria obedecer. Terminado esse retrospecto dos 5 livros do Pentateuco, chega o livro de Josué. Quem é Josué? O Josué, ele é o sucessor de Moisés na liderança do povo de Israel. Moisés, ele morre antes de adentrar a terra prometida. Ele vê a terra prometida de longe, mas ele não adentra a ela, por causa de um fato que aconteceu antes. E é Josué quem vai conduzir o povo efetivamente à terra prometida. É interessante da gente observar que através da vida de Josué que Deus ele cumpre uma promessa muito importante na vida do seu povo. Se nós formos olhar em Gênesis, no capítulo de número 12, Deus vai fazer uma promessa para Abraão dizendo o seguinte, na época ainda se chamava Abrão: saia da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá farei de você uma grande nação. E daí tem também a questão que
que ali é usada a ilustração, farei dos seus descendentes tão numerosos como a areia do mar ou como as estrelas do céu. Então essa era a promessa de Deus, levar o povo dele para uma terra que manasse leite e mel. E é Josué que vai levá-los à terra de Canaã, que é essa terra prometida. Então, feita essa introdução, para nós entendermos que contexto que Josué surge. Josué assume o povo quando eles estão na iminência, eles estão prestes a conquistar a promessa que há tantos séculos, tantas gerações, estava ali caminhando no coração do povo de Deus, no povo israelita. Então é importante a gente mencionar aqui também a síntese da lição, que Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe graça o suficiente para suportar os embates, tá? Então, essa é apenas uma pequena introdução para nos fazer ambientar em que contexto a liderança de Josué ela começa a ser exercida, em que contexto a liderança de Josué ela começa a ser desenvolvida. O texto bíblico se encontra em Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo 9, tá? Se você também quiser, durante essa aula aí, deixa a sua Bíblia perto. Se você tiver essa revista aqui, deixe ela aí também para que nós possamos refletir sobre alguns pontos dessa lição. Deuteronômio, capítulo de número 34, a partir do versículo 1 diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei, mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés, da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Essa última passagem aqui do livro de Deuteronômio, o último capítulo de Deuteronômio, que é o capítulo de número 34, que é o livro que antecede o livro de Josué, já registra essas questões. A morte de Moisés, quando o povo está prestes a chegar à Terra Prometida, e a escolha do sucessor dele, que é Josué, filho de Num, o protagonista do livro que leva o seu nome, do livro de Josué. É no livro de Josué que o povo é conduzido a alcançar a Terra Prometida, toda aquela famosa história muito discutida sobre a queda do muro de Jericó, e quando o povo ele alcança ali a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, assim como uma promessa que foi feita aos antepassados. Josué foi um homem cheio de fé e coragem que, mesmo nesse tempo de incerteza, nesse tempo em que o povo tinha perdido um grande referencial, que era Moisés, que morreu de causas naturais, ele assume essa incumbência, essa tarefa de guiar o povo. Então o que acontece? Aqui é importante a gente observar uma coisa extremamente importante. Logo no primeiro capítulo de Josué, existe a referência a essa palavra de Deus. Eu não te mandei eu, seja forte, corajoso, o Senhor é contigo por onde quer que andares. Ou seja, o Senhor, Deus, ele capacita Josué e ele dá encorajamento para o seu filho desenvolver a liderança. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante. Quando o líder está prestes a assumir alguma atividade, um trabalho, um conjunto de pessoas, ele precisa da sabedoria, do respaldo, da força que vem
do Espírito Santo de Deus. Não existe liderança se não houver a graça, a misericórdia e a força do Espírito Santo na vida do líder. Liderança se exerce através da presença de Deus. Então Deus capacitou Josué e Josué começou a exercer o seu ministério. É importante a gente observar também que Josué, ele acompanhou Moisés na sua liderança. Antes de Josué ser líder, ele esteve perto de Moisés, ele aprendeu com Moisés, ele viu as situações que uma liderança suscitava, ou seja, ele esteve perto, ele aprendeu com Moisés, para que quando chegasse o tempo oportuno, ele tivesse a possibilidade e tivesse também as condições necessárias, a sabedoria necessária para poder conduzir o povo até a promessa, para poder guiar o povo até o cumprimento da vontade de Deus. Por isso nós precisamos entender que aquele que quer liderar, que deseja liderar, precisa sim da influência de bons líderes. Precisa aprender com as pessoas que têm já um caminho naquela situação, um caminho naquela condição. Por quê? Para garantir experiência, para garantir sabedoria, para conseguir aprender diante das várias situações e amadurecer e desenvolver. Então foi exatamente isso que aconteceu com Josué. Ele andou com Moisés, ele aprendeu com Moisés, e quando chegou o tempo em que o povo precisava de um líder, ele estava preparado. Ele estava preparado e Deus também respaldou, Deus confirmou a liderança de Josué para que ele pudesse assumir a liderança do seu povo. É importante a gente observar, a lição vai falar que Josué ele nunca resistiu a Moisés, nunca criticou, nunca foi um peso negativo para a liderança de Moisés. Muito pelo contrário, ele se manteve fiel, ele se manteve compromissado com o seu líder, aprendeu com ele e pôde desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida durante todo o tempo em que viveu. Algo que nós precisamos entender também da vida de Josué, o subtópico 3 aqui da lição, fala sobre a iniciativa. Josué recebeu a confirmação de Deus e ele foi. Muitos de nós, muitas vezes, quando temos alguma situação na nossa vida para assumir uma nova atividade, para assumir um novo desafio, a gente muitas vezes fica numa zona de conforto e acabamos não nos posicionando. Mas Josué, ele teve iniciativa. Ele estava preparado, ele recebeu a confirmação de Deus e ele foi. Ele sabia que ele tinha uma missão muito difícil pela frente. Ele sabia que aquele povo estava esperando há muitos anos, que gerações passaram esperando o cumprimento daquela promessa e ele seria o encarregado por Deus de levar o povo ao cumprimento da palavra do Senhor. Mas mesmo assim ele não se atemorizou. Ele confiou no Deus que o chamou e fez aquilo que ele precisava fazer. Foi fiel, foi temente a Deus e conseguiu conduzir o povo àquilo que o Senhor havia preparado. Então, feito esse panorama importante aqui, essa questão de entendermos sobre a importância e a necessidade da gente ouvir a voz de Deus antes de entrar numa liderança, antes de conduzir pessoas. Então ali mais algumas lições que a lição traz, questão de não desprezar ninguém, questão de não se esquecer de Moisés também, é o subtópico 2 do ponto 2 da lição aqui. Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui, nas nossas aulas por vídeo nós não tratamos com tantos detalhes como nós tratamos nas aulas presenciais. Até isso é meio óbvio pelo peso do vídeo, pelo contexto, a gente dá uma visão mais geral, mais panorâmica sobre o tema. Então se tiver alguma dúvida depois, você pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com o departamento da Escola Bíblica Dominical para sanar algum tipo de dúvida, mas nós não vamos adentrar tópico por tópico da lição propriamente dito para falar com tanta especificidade ou tantos detalhes até em razão do tempo. Mas essa característica de José é importante porque existem líderes que eles se esquecem totalmente dos seus antecessores.
Eles desprezam o trabalho que o seu antecessor fez. Ele despreza completamente. Ah não, agora que eu sou líder, eu vou esquecer o que o líder anterior fez, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma, e eu vou levar o trabalho da forma como eu entendo que tem que ser feito. Não, nós não vamos ver isso em Josué. Primeiro que Josué aprendeu com Moisés. Josué andou com Moisés. Josué tinha Moisés como um referencial. Então ele não se esquece do seu líder. Moisés havia morrido, mas os princípios e os ensinamentos bons que Moisés deixou, Josué conservou. Josué soube honrar o trabalho que Moisés tinha feito. Então, numa liderança, nós não precisamos aniquilar ou desprezar completamente o trabalho feito pelo antecessor. Muito pelo contrário, nós precisamos honrar e prestigiar o trabalho feito pelo antecessor e continuar o nosso trabalho da maneira como Deus nos direcionar com a sabedoria divina. O que infelizmente nós vemos muitas vezes é líderes que assumem e acabam assim de forma até desarrazoada, infelizmente falando, de forma lamentável, criticando de uma forma desmedida o trabalho do líder antecessor, sem saber aproveitar e sem saber reconhecer todo o trabalho que fora desenvolvido antes. Mas na vida de Josué, nós vamos ver que ele honrou sim Moisés, enquanto Moisés estava em vida, e depois também por continuar aí conduzindo o povo até a terra prometida. Outras lições que nós tiramos com Josué, conforme o comentarista da lição ressalta, é a fidelidade e que também o povo ouvia muito a palavra de Deus, a lei do Senhor, e também que o Senhor havia preparado Josué para essa grande obra. Quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo diuturnamente. O que o autor da lição está querendo dizer aqui? Está querendo ressaltar algumas características importantes de Josué, como a fidelidade, o apreço à palavra de Deus e o preparo que ele tinha para ser líder. Então essas são ferramentas essenciais também para que o líder desenvolva um bom ministério. Outro ponto aqui, o terceiro tópico da lição, falar do reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Liderança não é apenas estar na frente de pessoas. Liderança é um processo vocacional. Deus escolhe as pessoas para ser líderes, Deus molda, Deus capacita, e o líder, ele tem um papel de influência diante dos seus liderados. O pastor, ele presta conta diante de Deus das ovelhas que estão sob o seu cuidado. Por isso, precisamos entender que a liderança é algo sério. Precisamos entender que o nosso chamado, se Deus chamou você para ser líder, se Deus chamou você para conduzir um projeto, um trabalho, você precisa sentir isso ardendo no seu peito. Precisa aprender com as outras pessoas. Precisa estar preparado para que quando Deus chamar, Ele te dê capacidade e você execute aquilo que Ele quer que você execute. Então, Josué ele soube reconhecer o seu chamado. Josué tinha convicção de que ele estava preparado. Ele recebeu a confirmação de Deus e tomou a iniciativa. Outra coisa importante para a gente observar é que Josué sempre deu o máximo dele. Foi um líder dedicado, foi um líder abnegado, se importava com os liderados, se importava com Deus, era crente, era fiel, e tudo isso é muito importante. E de tudo isso, Josué ele ainda recebeu essas bênçãos de Deus, que foi a prosperidade. Josué 1:3 vai falar, Deus vai falar que todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, ou seja, a prosperidade no ministério de Josué. Também a questão da derrota dos inimigos. Josué, capítulo 1, versículo 5, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Ou seja, Josué havia recebido o poder do Senhor para se livrar dos inimigos e presença de Deus. Josué 1:5 também vai falar na parte B do versículo, a parte final, não te deixarei nem te desampararei. Então a gente pode perceber que
no momento em que o líder ele coloca a sua vida diante de Deus para exercer o seu chamado, para exercer a sua função, Deus ele capacita para exercício dessa atividade. O que nós vemos, infelizmente, às vezes, é muitos líderes que não têm preparo, não têm capacidade, mas que, infelizmente, têm guiado muitas pessoas para caminhos errados. São cegos guiando outros cegos. Então nós precisamos avaliar muito bem as nossas lideranças. Se você é um líder, é importante você fazer uma autoavaliação de como tem sido a sua liderança. Se você deseja um dia se tornar um líder, você precisa fazer como Josué, de ter um Moisés na sua vida que te ajude, que te ensine, que tenha um Moisés na sua vida que seja um homem, uma mulher, uma pessoa a qual você possa ter como referencial, um exemplo, um modelo. Então, se você deseja ser líder, acha que você tem essa vocação, acha que você tem esse chamado, invista nisso. Se dedique em prol disso, mas acima de tudo esteja preparado. Precisamos de humildade, precisamos o quê? Entender que o líder ele serve. O líder não é para ser servido, o líder é para servir, é para ajudar. Não é apenas aquele que vai ter poder para mandar e desmandar, não. O líder é aquele que tem responsabilidade diante da vida dos seus liderados e vida das pessoas. Eu dei um panorama geral sobre o livro de Josué, mas eu quero também ressaltar aqui algumas lições que eu separei sobre o que líderes cristãos precisam nos dias de hoje. Nós podemos pensar o seguinte, olha, eu não sou líder de nada, mas na verdade essa é uma concepção errada, porque todos nós somos líderes de alguma coisa. Primeira coisa, nós somos líderes da nossa própria vida. E se nós somos líderes da nossa própria vida, nós precisamos ter sabedoria para tomar as decisões que nos afetam, que nos interferem. Meus amados irmãos, se você é líder de um grupo de jovens, de um grupo de irmãos, se você exerce um papel de liderança lá no seu trabalho, na sua empresa, se você exerce um papel de liderança em qualquer lugar que seja, a sua liderança precisa glorificar o nome do Senhor. O seu papel de conduzir pessoas precisa ser para um propósito, precisa ser para uma missão, precisa ser algo que queime o seu coração. Liderança não é poder, liderança é serviço, liderança é entrega, liderança é amor. Então, algumas lições importantes que eu queria ressaltar aqui com vocês. A primeira que eu separei é a seguinte: que o líder precisa de apoio dos seus liderados. Se o líder ele não tiver o respeito dos seus liderados, não existe liderança. E preste bem atenção, eu estou dizendo respeito, não estou dizendo medo. O liderado não tem que ter medo do seu líder, ele tem que ter respeito pelo seu líder. A ovelha não pode ter medo do pastor, ela tem que ter respeito pelo pastor. O filho não pode ter medo do pai, ele tem que ter respeito. É o respeito que faz ter uma relação amistosa. Diante de Deus, meus irmãos, nós não precisamos ter medo achando que é um Deus tirano, nós temos que ter respeito. Ah, por que nós vivemos uma vida de santidade? Por medo de ir para o inferno? Não. Mas porque nós temos o amor por Cristo, o amor pela sua palavra. Nós temos respeito por aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, por isso, você que está assistindo, você aluno, você que acabou aí clicando nesse vídeo, às vezes até de forma involuntária, de forma sem querer, é importante a gente entender esse princípio. Que liderança é o líder trabalhando em unidade com os liderados. Se você é um liderado, não exerce papel de líder, não foi chamado para esse papel, contribua com o seu líder. Não seja aquele liderado que vai ser oposição em todas as situações. Não seja aquele que sempre vai criar discórdia no grupo, que sempre vai criar problema, que sempre vai remar contra, que qualquer proposta, qualquer ideia, qualquer tentativa de melhorar vai ser aquele que vai ser sempre pessimista, sempre aquele que dá as piores ideias, sempre aquele que critica, sempre aquele que faça mal. O liderado precisa trabalhar em conjunto com o líder.
é uma junção, é um casamento, é uma união. Então a primeira lição que nós temos é que não existe liderança sem o apoio dos liderados. O líder ele precisa do apoio dos seus liderados. Segundo lugar, o líder ele precisa ser uma inspiração, um exemplo. É aqui que está um papel muito importante. O líder ele é um modelo. O líder ele é um exemplo, uma inspiração. O ser humano ele aprende muito através do exemplo. Muito através do exemplo. Tem uma frase, se eu não me engano, de um filósofo chamado Sêneca, que ele diz que curto e eficaz é o caminho feito pelo exemplo. Às vezes a gente vai falar sobre teorias, vai falar sobre teses, vai ensinar com eloquência, com verdade, com força, mas se não tiver exemplo, não vai servir de nada. Porque o exemplo é o melhor professor. Então, líder, você precisa ser uma inspiração. O seu liderado precisa ver em você um homem de Deus, precisa ver em você uma mulher de Deus, precisa ver em você uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa dedicada, uma pessoa que ama o que faz, uma pessoa que causa nela o desejo de ser igual. Eu olho para o meu líder e preciso ter admiração por ele. E é isso que nós precisamos desenvolver. Líderes que nos sirvam como exemplos. Líderes que sejam íntegros. Não que sejam hipócritas de a fala ser uma e o exemplo ser outro. É por isso que nós precisamos sempre tomar muito cuidado. Sempre tomar muito cuidado com aquilo que precisamos fazer, com aquilo que precisamos agir na nossa vida. Liderança é exemplo. Liderança é inspiração. O apóstolo Paulo, numa das cartas que escreveu a Timóteo, seu aprendiz, digamos assim, ele diz assim, seja exemplo para os fiéis, no trato, na pureza, no amor. Timóteo estava sendo preparado para liderar a igreja. E Paulo foi muito categórico em dizer, você precisa ser um exemplo. O líder precisa ser o exemplo. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também escreve, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é uma escala de imitação. Jesus é o nosso maior modelo. O líder imita Jesus. E quando o liderado ele imita o exemplo do líder, automaticamente ele vai imitar Jesus também, porque o líder ele tem que imitar Jesus. Nós precisamos entender que temos que ser bons exemplos. Bons exemplos de homens e de mulheres de Deus que levam a sério o Evangelho, que levam a sério a palavra de Deus e o compromisso espiritual. Terceiro lugar, o líder, pessoal, também não é perfeito. Não ache pretexto para querer que o líder seja sempre perfeito. O líder vai errar, vai ter dia que o líder vai estar cansado, vai ter dia que o líder vai estar triste, vai ter dia que o líder vai estar mal. E você como um liderado, como alguém que está lhe ajudando, é esse dia que você vai lá e vai dar um abraço no seu líder e vai dizer, eu estou aqui junto com você. Você pode estar mal hoje, mas conta comigo porque precisar. O líder não é perfeito. O líder ele é exemplo também, mas é o equilíbrio. Ele é um exemplo no trato, na pureza, na fé, na mansidão, no amor, mas ele também vai ter dias que ele não vai estar mal, que ele vai acabar cometendo algum equívoco, como é natural da natureza humana. Por isso precisamos entender, o líder não é perfeito. Tem muitas pessoas que esperam um deslize mínimo de qualquer líder para começar a jogar pedras e começar a denegrir totalmente o ministério dessa pessoa. E não é assim que nós precisamos agir. Líderes também erram, líderes também se equivocam, líderes também têm dias maus. Vamos olhar para a Bíblia? Pedro, discípulo de Jesus, negou a ele 3 vezes. 3 vezes. Mesmo tendo negado 3 vezes, ele foi um dos maiores líderes da igreja primitiva. Ele foi um pregador com amor, com fé e com graça. Então o líder ele não vai ser perfeito em todo o tempo. E é por isso que nós precisamos também ter empatia de saber se colocar no lugar dos nossos líderes.
Quarto lugar, o líder precisa ter uma equipe de confiança. O líder não faz tudo sozinho. O líder precisa saber delegar funções, delegar tarefas. Montar uma equipe unida, uma equipe coesa, uma equipe que entenda o propósito daquele grupo, que entenda a missão, o sentido, a motivação. E com a construção de uma equipe boa, o líder vai conseguir caminhar. Porque o líder não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo e satisfazer todas as necessidades ao mesmo tempo. Mas se você tem outras pessoas que são escolhidas e que ajudam nessa função, nessa caminhada, eu tenho certeza que a liderança vai ser muito mais eficaz. Quinto lugar, o líder vive para um propósito maior do que ele. O líder não é um fim em si mesmo. Principalmente o líder cristão. Não é o nome do líder que aparece, mas é o nome de Cristo que tem que aparecer. Então a nossa liderança é apenas uma forma de exercermos glória para Jesus, de entregar o louvor a quem merece, de entregarmos a glória a quem merece, de entregarmos a adoração a quem merece. Por isso o propósito maior da liderança é sempre maior que o líder. E o propósito da liderança cristã é fazer o nome de Cristo conhecido. Se você é um líder, hoje faça um autoexame e se pergunte: qual é o propósito da minha liderança? Qual é o propósito? Se o propósito for maior que você, está no caminho certo. Mas se o propósito for você, um fim em si mesmo, a glória do seu nome, o louvor do seu nome, não vai ser bom. Mas tem que ser o nome de Cristo. Em último lugar, o líder precisa conhecer os seus liderados. Bons líderes são líderes que conhecem, que sabem o nome, que conhecem as angústias, que conversam, que têm momentos de proximidade. Uma das grandes falhas da nossa igreja, e eu digo igreja num contexto geral, corpo de Cristo, todas as denominações, é que nós muitas vezes falhamos muito no nosso amor ao próximo. O líder precisa ter alguém que ouça ele. E os liderados precisam também de pessoas, de líderes que saibam nos ouvir. Nós sempre vamos precisar de ombro amigo. É por isso que você, líder, precisa muito conhecer os seus liderados. Existem tantas pessoas que estão passando por problemas e muitas vezes os líderes não fazem nem ideia. Pessoas que estão com quadro de depressão, com quadro de ansiedade, que estão com graves problemas financeiros, que estão com doenças físicas mesmo. E o líder não está nem sabendo, não está nem se importando. Por isso tem que haver um estreitamento de laços. O líder, ele precisa conhecer o seu liderado. O pastor precisa conhecer a sua ovelha. Porque Cristo deseja que a gente seja um corpo unido, onde todos possamos trabalhar da melhor forma possível, em união e em liderança. Meus amados irmãos, alunos, amigos, essa era a rápida aula que eu tinha para compartilhar com vocês. O tempo não permite ir mais longe, mas eu quero pedir para que, desde já, fazer o desafio para que você leia o livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia, após o Pentateuco. Também tem a revista aqui, que é muito boa, é excelente para tratar desse assunto. Se você tiver alguma dúvida relativa a essa questão, meu contato, meu e-mail vai estar embaixo, aí, em algum local desse vídeo. Então você vai ter como aí entrar em contato, mandar dúvida, mandar um comentário, ter esse contato importante. Nesse tempo complicado de pandemia, essas ferramentas tecnológicas são essenciais para que a gente continue conhecendo mais e mais da Palavra de Deus. Então, estude, aprenda mais. Qualquer errinho de gravação aí, perdoe, porque estamos gravando agora, então qualquer detalhezinho aí, um errinho, um barulhinho ou outro aí, nos perdoe. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida de você, pela sua vida que está assistindo, que vai assistir esse vídeo aí. E o meu desejo é que o Espírito Santo faça de você um bom líder, um líder segundo o coração de Deus. Ou se você quer ser líder, que o Espírito Santo comece a construir desde agora já um coração voltado a uma liderança eficaz, uma liderança cristã, uma liderança santa. E se você não se sente vocacionado para ser líder, eu espero que você seja um liderado sempre abençoado. Aquela pessoa que vai ajudar o seu líder, aquela pessoa que vai auxiliá-lo, que vai estar ali para juntar forças
e para abençoar a vida dele. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que logo essa situação passando de pandemia, eu espero vocês na nossa salinha de estudos da Escola Bíblica Dominical aqui na Assembleia de Deus Sede. Eu tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso de muito crescimento espiritual. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor Jesus. Aí.